currículo é grande. Que dá pra gente filtrar aqui, assim, da doutora Graziela Costa? O que a gente consegue absorver aqui? E também a gente pode abordar sobre a patologia do seu filho, que é o AME, que, assim, quando a primeira vez que a senhora veio aqui, que a gente acabou não conseguindo transmitir, a senhora explicou pra gente mais ou menos o que é isso, mas o que é o AME? Explica pra gente. Depois a gente vai abordando todo o currículo da doutora. Tá bom. O meu filho, ele tem uma doença rara, até o mês de fevereiro, no dia 28, esse ano nós comemoramos no dia 29, né, que é o ano bissexto, o Dia das Doenças Raras. E o que vem a ser as doenças raras? São doenças que não afetam toda a população. Não é uma doença comum, como, por exemplo, se a gente fosse falar de uma doença mais comum, a doença infantil, catapora, né? É uma sinusite que todos possuem, ou então assim, uma parcela da população maior possui, mais da metade. Sim. São as rinites, doenças alérgicas. Já uma doença rara, uma doença que ela afeta, no caso da atrofia muscular espinhal, 10 a cada 100 mil pessoas. Então, a cada Caramba. 100 mil, 10 possuem AME. Se nós fôssemos analisar a população de Salto, que temos 140 mil habitantes, isso significaria que nós teríamos em torno de 2 a 3 pessoas acometidas. Eu não gosto de falar portador, porque portador é algo que você porta e pode jogar fora. Que nem quando você coloca uma mochila nas costas, né? Sim. Já a pessoa que é acometida com uma doença rara, ela sempre será uma pessoa rara. Porque a doença rara, ela faz parte da genética. Uhum. Então, o meu filho, ele tem uma doença que é hereditária, eu sou portadora e o meu esposo é portador. E ela é rara porque quando dois portadores têm um filho, nós dois temos os genes. Não desenvolvemos. Pode ser que no futuro eu venha desenvolver um problema cardíaco, um problema muscular. Caramba. Eu corro risco. Sim. Ou então tenho uma doença neuromuscular. Nesse sentido, o meu filho, ele teve os dois genes e possuem esse defeito genético, e daí ele acabou vindo com a AME. A Uhum. atrofia muscular espinhal é uma doença que ela faz com que o organismo do paciente não produza músculos. Então ele vai crescendo, Uhum. e conforme ele vai crescendo, ficando maior, os ossos dele acabam sendo insuficientes para a musculatura. Porque se ele Certo. não desenvolve músculos, o coração é revestido de músculo, os órgãos, os pulmões são revestidos de músculo, Verdade. temos o músculo ocular. É que quando a gente imagina de músculo, a gente imagina músculo, tipo, o músculo aqui que a gente tem, assim, Sim. como, assim, por exemplo, a pessoa fitness, assim, ela exibe os músculos dela. Isso. Então, mas eu agora não tinha parado para pensar que tem, por exemplo, o músculo do coração, que é o músculo mais importante, né? Exatamente. Então, todo o organismo, ele é revestido de músculos, os dedos. E a patologia do meu filho, ela foi diagnosticada quando ele tinha 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu sempre falei para os pediatras que havia algo em comum no Cassiano. Ele é uma criança que não havia engatinhado. Por isso que é muito importante, a vocês que estão assistindo a live, observar os marcos motores dos seus filhos, que é o primeiro sinal que alguma coisa pode estar errada. Então, o Cassiano era uma criança que ele tinha muito refluxo, porque o músculo aqui da digestão dele, da Uhum. traqueia, já não funcionava tão bem. Caramba. Aí ele tinha muito refluxo, depois ele não conseguiu engatinhar, ele não segurava muito bem o tronco, ele era uma criança, um bebê muito parado, eu colocava ele lá no cercadinho e ele ficava o dia inteiro. Ele tinha pouco choro, e isso fez com que eu achasse que ele era diferente. Uhum. Aí com 1 ano e mais ou menos 1 ano e meio, aos 18 meses, o Cassiano, nós fizemos até um vídeo dele, ele correndo, ele corria, mas caía. Sim. Já quando ele completou os 24 meses, ele subia os degraus de escada com as mãos. Então, com a ajuda das mãos, ele não conseguia ter o equilíbrio. Ele nunca andou de bicicleta, ele não saltava em cama elástica. E eu falava, pediatra, tem alguma coisa errada com meu filho. Aí a pediatra falava, não, isso é coisa da sua cabeça. Uhum. Tanto que você procura um dia, você vai encontrar. Eu não queria como mãe assumir uma responsabilidade. Se ela que é o profissional, Exato. habilitado, né? Se a Aham. médica me dizia, se você procura, você vai encontrar, por que que eu vou ficar insistindo? E você estava sentindo, você como mãe estava sentindo que não tinha algo que não estava legal ali, né? Sim, eu já tinha trabalhado num hospital psiquiátrico, eu trabalhei Uhum. muito tempo com autistas. A partir dos meus 19 anos eu passei no concurso público no CDMI-TU, então eu Aham. tinha uma experiência com pessoas com deficiência. Sim. E eu achava que meu filho ele era deficiente, aí eu achava que era a perna esquerda apenas, porque ele mancava da perna. Aí foi quando a médica realmente observou melhor, ela pediu um exame que era eletroneuromiografia, que foi um exame que é muito invasivo, porque é um exame que dá choque nos músculos, então Já nos ouvi membros falar desse. superiores, Sim. inferiores.
Imagine uma criança com 3 anos e meio. Mas nós tivemos que submetê-lo a esse exame. Tadinho. E a doutora Rita, ela é fisiatra, Aham. tanto que ontem ela esteve conosco, não tive a oportunidade de falar isso para ela, mas graças a ela que fez o exame, identificou. Ela falou, olha, os músculos dele são inativos. Mas faz muito tempo que a criança tem 3 anos e meio, nenhum médico observou. Ela ligou para o pediatra, ligou para a neuropediatra e pediu para que desse uma atenção ao caso. No mesmo dia ela falou, olha mãe, leve seu filho para São Paulo. Vai atrás de profissionais realmente habilitados, que tenham conhecimento nessas doenças raras, porque o que o seu filho tem, eu não consigo diagnosticar se é uma distrofia ou se é uma atrofia muscular. Mas é uma doença rara e provavelmente degenerativa. Foi daí que, assim, para mim e para meu esposo, aquele momento foi um dos mais difíceis da nossa vida. Caramba. Nós entramos num luto. Toda a experiência que eu tinha trabalhando na área da saúde, eu me via assim no caminho que eu não sabia o que fazer. Porque era meu filho, então vem todo o lado emocional, né? Sim. Eu falo que onde há emoção, não há razão. Uhum. Então nós ficamos perdidos naquele momento. Eu orei muito a Deus, porque eu falava, nossa, Deus não me deu um filho pela metade. Como que eu sei que meu filho, daqui a alguns anos, ele vai estar utilizando um respirador, vai estar indo para uma cadeira de rodas e, infelizmente, talvez indo a óbito antes da fase adulta. Porque a gente quer ter um filho, né, ter planos, você quer que seu filho realize os sonhos dele, venha a ser feliz. Então, diante dessa notícia, nós fomos para São Paulo, procuramos médicos especialistas, aí começamos uma jornada pela cura do Cassiano. Eu acreditava que ele teria cura, independente do prognóstico, do que a literatura médica informava. Fomos para Curitiba, Rio de Janeiro, Caramba. atrás de médicos. Participamos de congressos, até mesmo internacionais. Foi quando veio uma cientista, a doutora Alexandra Perf, e ela falou para mim, seu filho tem 4, ia fazer já 4 anos, né? Daí já passou alguns meses. O seu filho tem 4 anos, ele não tem 14 anos. Então, muita coisa pode ser feita ainda. Aí ela trouxe a esperança. Ela falou, nos Estados Unidos tem 2 pesquisas acontecendo. Um dos medicamentos está para ser aprovado na FDA, acreditamos que em torno de 1 ano. E o seu filho pode ter acesso a esses medicamentos. Aí vai fazer com que paralise a doença, pelo menos não vai conseguir ter essa evolução tão rápida. Ela pode continuar em progressão, mas de uma forma muito mais lenta. Sim. E foi daí que nós se apegamos, né, a essa possibilidade. Eu fui para o hospital das clínicas, conversei com vários médicos e chegamos a médicos que realmente assumiram e falaram, não, nós vamos lutar junto com você e com outras crianças. Como tinha um grupo muito grande de pais, tem até uma juíza, que é a doutora Luciana Nardi, que ela tem uma filha Mariana, e o pai é promotor em São Paulo. A filha deles também tinha a AME, então nós juntamos todos esses pais que eram engajados, que tinham um pouco mais de conhecimento e começamos a lutar pela causa. Sim. É um pai, o Renato Trevelin, de Santo André, o filho dele também tem a AME, e o Renato, ele encabeçou isso com todo o coração dele. Então nós fomos para Brasília, tivemos audiência com senadores, com deputados, e conseguimos aprovação em tempo recorde na Anvisa. Tempo recorde? Em tempo recorde. Foi quanto tempo? A FDA aprovou em 2016, em dezembro, o medicamento. Em maio de 2017, o medicamento estava aprovado na Anvisa. Foi muito rápido mesmo. Foi. Somente pelo valor, que na época era em Sim. torno de 2,5 milhões o Spinraza.